não tem como eu exigir que um adolescente tenha um compromisso se ele não foi educado nesses moldes. Então, como nós temos sede, já dizia Aristóteles, né? Todo ser humano busca o conhecimento e nós conhecemos por experiência. Então, muitas vezes o sujeito, ele, para entender o que é o amor, ele precisa buscar o amor onde o amor não existe. Então, ele vai ter experiências muito negativas. Então, isso vem de um problema ainda maior, que assim, como nós somos educados, e não digo educados apenas em escola, né, mas a educação de uma forma geral, né, a palavra educação tem a ver com conduzir para fora, né, conduzir para fora significa nada mais do que extrair de nós a nossa máxima excelência. Então, gente, estamos aqui em mais um podcast do nosso Pessoa, Sexo e Deus, e hoje temos uma grande alegria, assim, uma pessoa que há um tempo já eu vou acompanhando o conteúdo no Instagram, e ele nos dá a alegria hoje de conversar com a gente aqui no nosso podcast. Então, acolho aqui com alegria o Vitor Meirelles, aqui, que é professor de filosofia, que mora lá no Recife, né, um pouco longe aqui de São Paulo, onde eu moro, mas a graça aqui, a capacidade tecnológica nos permite de conversar, né? Então, boa tarde, Vitor. Boa tarde, Davi. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Espero que seja uma conversa muito proveitosa para todo mundo. Com certeza vai ser. Vitor Meirelles, você é parente de gente famosa, de Cecília Meirelles? Mas eu não sei. Talvez tenha algum parentesco aí que eu desconheço. Sim. Eu fiquei vendo o seu nome e falei, rapaz, deve ser um cara assim de família da poeta, né, da escritora. Mas isso, então você é professor de filosofia. Isso. Há quanto tempo, assim? Fala um pouquinho de você. Eu vi que você é casado, né? Tá até esperando isso. Mais um filhinho aí, como é que é? Exatamente. Pois é, para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Meirelles. Eu tenho já aproximadamente aí 14 anos em sala de aula. Eu sou formado em filosofia, tenho uma especialização também na área de filosofia, um mestrado na área de história das religiões e concluí agora um doutorado em filosofia também. Sou casado, sou pai de Safira, casado com Daniele, estamos esperando aí mais um herdeiro. E é isso, eu tenho uma página no Instagram, onde eu coloco ali os meus textos, os meus pensamentos, né, meus cursos, e a proposta principal da página é fazer com que a gente alie, né, una a filosofia, a psicologia e a espiritualidade, né, para que a filosofia tenha uma aplicação na nossa vida real, né, na nossa vida prática, na nossa realidade cotidiana. E esse é o principal propósito do meu trabalho. Sim. Mas aí, vendo lá o seu conteúdo, eu vi há pouco tempo, né, você fez uma postagem, fez uma proposta de curso sobre escolher a vocação, né, e eu acredito que seja uma grande dificuldade que a gente tem hoje, não somente os adolescentes, mas a gente vai tardando muito, né, certas escolhas na vida, acredito até por uma certa insegurança, né? E a decisão, a gente fala muito de sexualidade, de afetividade aqui no Pessoa, Sexo e Deus, e eu vou acompanhando também casais, né, quanto missionário, né, na comunidade Shalom, e jovens, a gente vai vendo essa dificuldade e certos arrependimentos em ter cedido, por exemplo, o seu corpo diante de um impulso, diante ali de uma sedução, né, uma noite, algo rápido, e aquela escolha, né, que não foi bem discernida, acabou afetando diretamente a pessoa. E, assim, eu falo de coisas do cotidiano, mas também escolhas mais fundamentais, né, como você falou lá você fala no seu curso sobre a decisão mais fundamental, vocacional, né, mas também outras escolhas e decisões, como para se casar, para uma profissão. Então eu percebo assim, que hoje se fala muito de liberdade, queria até te pedir para você começar falando um pouco sobre isso, né? Se fala muito de liberdade, mas se percebe pouca coragem em realmente ser livre, né? Ser livre, assim, a gente vai muito com a multidão, até o Dom Rafael Cifuentes, né? Ele fala dessa coragem em ser livre, né? A coragem em ir contra a multidão, né? Como é que você vê a capacidade da pessoa de ser livre nos tempos de hoje, assim, da grande massa?
Excelente. Um grande filósofo espanhol chamado Alfonso López Quintas, ele chama esse tipo de liberdade que você mencionou agora, uma liberdade menor, de liberdade de manobra, que é Sim. só a liberdade de você executar certas ações com o seu corpo. E esse tipo de liberdade merece esse nome com muitas aspas, né? Porque a liberdade de manobra não é a verdadeira liberdade. A liberdade de manobra é simplesmente o fato, né, simples de que nós somos seres moventes, né? Nós conseguimos nos mover, nós conseguimos direcionar o nosso corpo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Né? Entretanto, o centro de decisão não está no corpo. Então, você simplesmente movimentar o seu corpo, fazer aquilo que certos instintos sugerem, né, não é liberdade. A liberdade tem a ver justamente com a nossa racionalidade, né, com a nossa capacidade de decidir, com a nossa capacidade de deliberar, com a nossa capacidade de compreender uma situação e agir da melhor forma possível com a inteligência que Deus nos deu. Então é impossível a gente dissociar a liberdade da inteligência. É impossível a gente diferenciar a liberdade desse ímpeto que nós temos também para descobrir a verdade. Então, a liberdade e a verdade devem andar juntas. Então, a verdadeira liberdade, ela é justamente um caminho que nos leva a encontrar a verdade. E aí sim ocorre aquilo que a liberdade ela existe para uma determinada função, que é nos libertar. Então, para acima, para além da liberdade, existe a libertação, que é o propósito da liberdade. Nós somos livres para escolher a libertação, para escolher a salvação, para escolher aquilo que a liberdade nos aponta. A liberdade existe para um propósito. A liberdade não pode ser vista como um bem em si mesmo, como querem alguns liberais, alguns libertários, que elegem a liberdade como o único bem que existe. Sendo que ela é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamaria de bem útil. Ela é um bem útil, ela realmente é um bem, mas ela não é um bem absoluto, é um bem útil. E tudo aquilo que é útil serve a um propósito que está além dela mesma. Então, seria bastante importante a gente fazer essa diferenciação. E é interessante você falando do sumo bem, né? Porque acredito que seja São Tomás também que diz, né, que o objeto da vontade é o bem, né? Assim, a vontade deseja o bem sempre, mas o bem verdadeiro, né? Um bem que seja verdadeiro. E talvez olhando para a sexualidade, para o corpo hoje, né? Se percebe muito, se vê o corpo como um bem, mas talvez um bem de consumo, né? Então, eu quero consumir aquele corpo, eu quero ele para saciar os meus impulsos, né? Então, e livremente eu deixo que alguém se utilize do meu corpo também, porque eu sou livre, então eu dou liberdade para ela se utilizar ali do meu corpo, né, para poder me dar prazer, e ela também aceita. Uma vez, conversando até com um jovem, uma missão onde eu morava, ele disse, né, olha, eu não acredito mais tanto no amor, porque, cara, eu saio para balada, eu saio assim à noite, várias meninas assim comprometidas que namoram, a gente ali livremente escolhe, não, você me curte, né, a linguagem é essa, você me curte hoje à noite, eu te curto, tá tudo certo, depois a gente vai embora, né? E aí ele falava, não acredito que exista amor, esse negócio de amor durável, esse negócio de construir uma vida, porque, cara, noivas, às vezes eu saio com noivas, né, de outros e tá tudo certo, né? Então, a gente vê realmente essa confusão no sentido de bem, né? Exatamente. E quem fala isso, na verdade, está fazendo uma projeção, né? Ele vive uma realidade sem amor e ele acredita que o amor não existe porque ele não vive esse amor. Então, nada mais é do que uma projeção. Ele tem uma experiência vazia e ele acredita que todo o universo é vazio igual a experiência que ele tem. Então, é evidente que o sujeito, para entender que as coisas não são assim, ele vai precisar passar por uma via purgativa bastante rígida, Então, vai ocorrer uma grande dose de sofrimento até ele compreender isso, porque inevitavelmente, o salário do pecado é a morte, e o salário, do egoísmo é o sofrimento. Então, o sujeito, ele vai se encontrar com o sofrimento. Na verdade, já é uma vida sofrida, porque, veja, o sujeito não tem paz, o cara que está
o tempo inteiro para lá e para cá, atrás de vários tipos de diversão, o coração dele não está em paz. Porém, ele encontra vários, digamos assim, passatempos, né? Um pouco aqui, um pouco ali, aí vai dando aquela sensação de que as coisas estão bem. Mas chega uma hora que a própria alma, né, que está ali dentro do sujeito querendo, né, desabrochar, querendo emanar todo o potencial que ela tem, vai dar um sinal. E esse sinal que vai parecer para um sujeito uma grande tristeza, mas na verdade é uma purificação. Então, geralmente, essas pessoas que você acabou de mencionar, elas, em algum momento, elas vão ficar cara a cara com a verdade, ainda que seja no final da vida, né, ainda que seja muito tempo, porque tem gente que, e a gente sabe que hoje em dia a adolescência, ela tomou parte da infância, tomou parte da vida adulta, né, ela se esticou, então, a adolescência no sentido, né, puramente físico do termo, né, de compreender aí uma determinada área da nossa vida. Bom, então, vai chegar um determinado momento em que a verdade vai pedir as contas, né, e aí será o momento dele falar, ó, vem cá, para que eu estou aqui nesse mundo? Será que eu estou aqui só para usufruir do outro, né, ou estou aqui para amar de verdade, eu estou aqui para ajudar o outro a atingir o seu potencial, né, a achar a sua própria vocação? Então é isso, né? Eu acredito que essa questão que você mencionou é um paradigma moderno, né? Um paradigma da contemporaneidade que precisa ser melhor compreendido, né? O que causa isso, né? O que tem causado isso? E a gente vai perceber que tem muita coisa por trás disso, né? Tem todo um aparato ideológico, né? Tem toda uma propaganda ali nos meios de comunicação, dizendo para você que você é livre para fazer o que você bem entender, e ponto final, você não tem que se comprometer com ninguém, porque, infelizmente, vendeu-se a ideia de que compromisso é falta de liberdade, né? Só que, na verdade, é justamente o oposto. Eu não conheço ninguém que seja livre sem um compromisso. Né? A liberdade exige compromisso, e o compromisso naturalmente nos torna livres. Porque para que você se comprometa com alguém, você precisa de deliberar isso, né? Você precisa de escolher isso. E não tem como você não escolher, né? Quando você... a gente sempre se compromete com alguém, essa é uma questão bem fundamental da gente falar, sabe, Davi? A gente sempre se compromete com alguém. Então, se você está vivendo uma vida egoísta, você está se comprometendo só com você mesmo, com mais nada, com mais ninguém, ou seja, a sua vida é reduzida. E você jura que está sendo livre, mas está preso em si mesmo. Está preso na própria imaginação, na corrente de prazeres que você sente, e esse é um problema grave, né? O sujeito jura que é livre, mas ele está completamente trancafiado. Esse é o pior tipo de liberdade, né? Ou melhor dizendo, é o pior tipo de prisão, porque ele se confunde com a liberdade. Né? Ele engana, né? Ele vende a ideia de liberdade, quando na verdade aprisiona. Sim. E hoje se fala muito de sinceridade e ser verdadeiro a partir daquilo que eu, assim, na medida que eu externo aquilo que eu sinto no imediato, né? Assim, não, eu estou pensando isso aqui, eu falo mesmo, é o sincerão, né? O sincerão é o verdadeiro, é o livre, né? Eu sinto isso aqui, então eu vou fazer, eu tenho que fazer na hora, porque eu sou sincero, eu sou livre, né? Eu sou verdadeiro, e como você foi falando, eu acredito que a gente não se compromete com alguém, né? Assim, eu vou vivendo para mim. Você acha que essa adolescência, eu falando que hoje em dia acontece esse fenômeno da adolescência que vai se esticando ali, né, ao longo da vida, não que o adolescente seja um irresponsável, não é isso, né? Você conhece vários adolescentes que são muito responsáveis, mas a adolescência é essa fase onde ali os hormônios estão, né, a flor da pele, e talvez a gente dá até um desconto maior para o adolescente diante de algumas atitudes deles, que a gente sabe que é um período complicado ali dessa mudança, né? Mas você acredita que isso seja um pouco a causa dessas inconstâncias nas escolhas feitas pelas pessoas, relacionamentos que mal começam já terminam, né? Assim, dificuldades em se comprometer, por exemplo, né? Em abraçar um compromisso com alguém, ou relacionamentos assim fundamentados no prazer sexual. Você vê que é um pouco por essa imaturidade que a gente foi escolhendo viver. Pois é.
O que eu percebo, Davi, dentro da experiência que eu tive, é que as pessoas têm uma tendência muito grande de querer viver no sentido puramente físico do termo, né? Assim, e veja, por um lado é até compreensível, né, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Né? Então, esse é um axioma da vida moral. Então, o que, que acontece? Não tem como eu exigir que um adolescente tenha um compromisso se ele não foi educado nesses moldes. Então, como nós temos sede, já dizia Aristóteles, né, todo ser humano busca o conhecimento, e nós conhecemos por experiência. Então, muitas vezes o sujeito, ele, para entender o que é o amor, ele precisa buscar o amor onde o amor não existe. Então, ele vai ter experiências muito negativas. Então, isso vem de um problema ainda maior, que assim, como nós somos educados, e não digo educados apenas em escola, né, mas a educação de uma forma geral, né, a palavra educação tem a ver com conduzir para fora, né, conduzir para fora significa nada mais do que extrair de nós a nossa máxima excelência, e nós não somos educados assim, essa que é a grande questão. Eu mesmo, eu olho para a minha vida, o tanto de erro que eu cometi, claro que eu ainda cometo muitos erros, mas eu percebo uma grande mudança e eu percebo que boa parte daquilo que eu descobri sozinho, claro que com a ajuda de algumas pessoas, mas fundamentalmente caindo e levantando pelo método da tentativa e erro. Só que assim, quando a gente tem pessoas para nos ajudar nesse processo, a gente não precisa tanto assim do método da tentativa e erro. A gente vai tendo alguém ali para mostrar para a gente um caminho, não apenas no sentido, mostrar no sentido teórico da coisa, mas mostrar com a sua própria vida. E aí as nossas referências vão mudando, né? E as nossas referências mudando, as pessoas que a gente quer imitar, né? Automaticamente também vão sendo outras. Então, aí a gente não precisa sofrer tanto para conhecer, né? Para entender. Então, realmente, boa parte das pessoas, no fundo, lá no fundo da alma dessas pessoas, existe uma carência muito grande, né? Assim, tá todo mundo buscando amar, só de uma forma muito inconsciente, né? Assim, de uma forma quase imperceptível para eles mesmos. Eles não sabem que o que eles querem, que o que a alma deles querem, né? No fundo, é um amor genuíno. Né? Então, aí acontece essa grande confusão, né? De buscar o amor onde o amor não está. Uhum. Estava até fazendo uma pesquisa aqui, né, sobre discernir. Eu estava vendo que assim, na etimologia da palavra, esse cernere quer dizer peneirar, distinguir, separar, né, as coisas direitinho. Ou seja, trabalhar um pouco para poder se conhecer melhor, as motivações, né? Assim, tem que ter trabalho para peneirar, para separar um negócio do outro, né? Assim, para você, qual a importância de nós aprendermos a discernir, né? Assim, para fazer escolhas, e qual é um caminho assim para esse aprendizado, assim, segundo a tua visão? Existem vários caminhos interessantes. Eu gosto muito de usar o exemplo do método socrático, né? O método socrático é um método muito interessante porque ele tem certa humildade intelectual, né? Veja bem, é muito difícil a gente saber o que é a verdade, Davi. Assim, a gente sabe que a verdade existe. Sim. A gente sabe que se a verdade não existe, nada faz sentido, né? Então, a gente sabe que a verdade existe. Porém, é muito difícil a gente saber o que é o melhor a ser feito em um determinado momento. Isso foi uma discussão teológica gigantesca. Por exemplo, tem uma corrente que surgiu ali por volta do século XVI, chamada de probabilismo, que chega a afirmar, veja, uma corrente de teólogos cristãos, né, católicos, principalmente ali entre alguns jesuítas. Essa corrente afirma que se você está com muita dúvida sobre o que fazer, e você faz algo que mesmo que seja errado, mas você fez com algum nível de certeza de que aquilo era bom, então essa atitude ela tem que ser perdoada, ela não pode ser considerada totalmente errada. Então veja, eu não sei o que eu penso a respeito disso, não sei o que eu penso a respeito do probabilismo, mas uma coisa é certa, essa corrente existe por conta de um dado muito
coerente, né, muito cru, que diz o seguinte: é difícil escolher. É difícil escolher. Então, se é difícil escolher, a gente tem que abrir mão temporariamente do método positivo. O que é o método positivo? É você afirmar taxativamente o que é a melhor escolha. Então, antes da gente afirmar taxativamente o que é a melhor escolha, porque para isso a gente tem que ser muito inspirado pelo Espírito Santo, tem que ser muito inspirado por Deus, tem que ser, ou então uma pessoa já muito sábia, que viveu muito para afirmar categoricamente o que são as coisas, né? Então a gente precisa de um método negativo. Negativo no sentido específico de não, né? Então eu posso não saber o que é, eu posso não saber o que é a verdade de uma forma direta. Pelo menos eu sei o que não é verdade, né? Eu posso não saber qual é a melhor atitude a ser tomada, mas eu posso saber quais são as piores. Né? Então eu vou eliminando as piores. Então esse é o método negativo, né? Também pode ser chamado de método da eliminação. Eu vou eliminando as respostas erradas. É uma coisa que a gente faz até em vestibular, né? Em questões de múltipla escolha. A gente vai eliminando as respostas erradas, né? Pô, isso já é uma coisa interessante. Né? Eu sei quais são os caminhos que eu não vou seguir. Eu sei quais são os caminhos que eu não quero seguir. Eu sei o que eu não sou. Eu posso não saber o que eu sou essencialmente, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não sou. Né? Claro que esse é um passo incompleto, mas é um passo inicial importante a ser dado. Né? Então, essa já é uma dica bastante importante para a gente decidir corretamente, a gente ir eliminando, né, as respostas erradas e humildemente galgando ali as respostas certas até chegar a alguma compreensão inspirada, até olhar para dentro de si e falar, não, é isso aqui que meu coração está mandando eu fazer, é por aqui que eu devo ir. Então, agora, é preciso coragem depois para dizer sim, não basta o método negativo, depois você diz o sim. Então, pede inspiração a Deus, porque esse sim tem que ser de Deus, não pode ser o seu sim. Não pode ser o sim que vem da sua imaginação, da sua fantasia. Tem que vir do coração, porque o coração é o lugar em nós onde Deus mora. Né? Interessante, assim, por exemplo, em relação a escolher uma pessoa para se firmar um relacionamento, para casar, né? Você acredita que esse método também seja um caminho? Você falando, fiquei pensando aqui, né, que quando a gente vai discernindo, tô namorando com uma pessoa e tô apaixonado por ela, a gente está pensando em casar, além da paixão, né, da atração que já se sente, que é importante, né, claro, sentir ali pelo outro, qual o método, assim, esse método negativo, né, de ver também, nossa, mas essa pessoa, ela não compartilha, claro, a pessoa nunca vai compartilhar totalmente todos os meus valores, né? Mas ela não compartilha aquilo que é mais essencial, né, dos meus valores, sei lá, a minha fé, ou a minha visão de mundo, assim, aquilo que é mais essencial, seria, assim, um ponto importante, né, para poder a pessoa dizer, não, então acho que eu vou esperar um pouco mais, eu vou dar um tempo nesse namoro, né, com coragem, como você disse, né, para dizer sim ou não também, né. Pois é, eu acredito que o método de eliminação seja útil aí justamente para você eliminando os critérios que aquela pessoa tem que não se encaixam naquilo que você mais deseja, né, naquilo que você mais quer. Então, por exemplo, se a pessoa ela não segue um determinado ponto que para você é fundamental, veja, para você é inegociável, então não tem nem o que se cogitar, você já elimina, só que tem muita gente que por carência acha que vai dar, vamos esperar mais um pouco, quem sabe ela mude nesse aspecto. Pode até ser que a pessoa mude nesse aspecto, né? Porém não vale a pena pagar o preço, talvez seja mais interessante esperar, né? Espere então para que ela mude e depois vocês voltam a conversar. Né? Porque isso é algo muito fundamental para você, e aí o risco que tem de você pagar para ver é você já estabelecendo uma série de compromissos, já se envolvendo afetivamente, né? E aí a coisa é mais difícil depois de sanar. É claro que dói ficar sozinho, né? Dói você, tem uma pessoa aqui disponível, mas vai doer muito mais depois, então é melhor você, né, já eliminar logo no começo o problema. Né? E aí, agora é o seguinte, a grande questão, e muitas pessoas perguntam para mim assim, tá, e agora tem duas pessoas que são boas, duas pessoas que preencheram os critérios básicos, e agora? Né? Tá aí, as duas, né, disponíveis, né,
É uma pessoa que geralmente tem uma amizade com essas duas pessoas e está ali querendo engatar um relacionamento. E aí, qual dos dois pretendentes eu escolho, né? E aí tem essa questão interessante. Aí sim o método negativo não basta, olha que interessante, né? Aí você vai ter que ouvir o coração. Aí você vai ter que ouvir o sim de Deus e não só o seu não. E aí eu acho que não tem nenhuma outra via mais interessante do que aquilo que Santo Tomás chamava de docilidade. O que é a docilidade? É você pedir ajuda. Pedir ajuda para entender, pedir conselho a uma pessoa mais sábia, e principalmente pedir conselho ao próprio Deus, né, para que a gente entenda e não ter pressa também, né, porque Deus não dá a resposta no instante em que a gente acha que precisa, né, mas no instante que a gente precisa de verdade. Então, isso pode demorar um pouco, né, mas nunca parar de pedir. E aí, você falando aí, eu fiquei pensando sobre a decisão, né, porque tipo eu sou casado, escolhi a minha esposa, tinha um conhecimento dela, né, ali, conhecimento da pessoa dela, né, de como ela pensava, somos dois da comunidade Shalom, enfim, casamos, decidimos, essa decisão, mesmo sabendo que eu vou conhecer outras coisas, a gente sabe intelectualmente, né, não, vou conhecer depois coisas mais desagradáveis sobre ela, e quando a gente conhece, a gente pode até sentir aquela repulsa, né, mas eu acredito que quando a gente tem aquela decisão firmada dentro de si, acho que seja importante isso, nessa, não, eu me decidi, né, eu me decidi por essa pessoa, e por mais que certas coisas fiquem desagradáveis, aquela noção que a gente falou da adolescência, né, adolescente, ele pode viver as coisas de forma muito mais volátil, assim, não, eu vou aqui, vou ali, né, mas essa decisão do adulto mesmo, né, de, não, me decidi, vamos lá, né, eu assumi você na minha vida, seja talvez um ponto bem delicado hoje em dia, né, essa escolha perene, né. Exatamente, que isso aí vem justamente da maturidade, né, isso aí a escolha não pode ser, quando você falou de escolha, né, eu acho importante isso, essa escolha não pode ser uma coisa puramente racional, de que assim, eu decido, mas tem que ser uma escolha com a inteireza do seu ser, né, isso não é só uma escolha de que a minha mente está dizendo para mim o que eu devo fazer, mas eu tenho que me dispor a isso também, dispor o meu ser, dispor a minha vida, dispor, né, toda a ordenação da minha vida para que atinja esse fim, que é a escolha de amar a pessoa que está do meu lado, né, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas eu escolhi já, tá, mas você escolheu com uma parte do seu ser, né, só com a mente é uma parte muito pequena da gente, né, então a gente tem que escolher com todo o nosso ser, essa escolha tem que ser inteira, né, tem que ser inteira, e só a maturidade vai nos ensinar a fazer isso. Um ponto, sim, que eu acredito que você já tenha tocado até numa das suas postagens, sobre o autoconhecimento, né? Qual a importância que você vê, assim, o nível de autoconhecimento que você remarca hoje nas pessoas, nos seus alunos, enfim, aonde a gente pode buscar um conhecimento maior de si, sabe, assim, qual é a fonte desse conhecimento? Pois é, Davi, o autoconhecimento, ele é uma prática, né? O autoconhecimento é uma prática. E é uma espécie de linguagem também que a gente desenvolve, né? Veja bem, é um modo de conversar consigo mesmo e com Deus. Então, toda linguagem envolve uma familiaridade com aquele certo idioma, né? Com aquelas palavras, com aquele modo específico de se expressar. Então a gente tem que ter essa clareza, né, essa clareza de linguagem. Então, perceba, né, uma dica que eu dou para as pessoas é qual é o tom que eu estou falando com Deus e qual é o tom que eu estou falando comigo mesmo. Porque às vezes o nosso tom é um tom para impressionar. Quando a gente quer impressionar uma pessoa, a gente muda o tom de voz, né? E às vezes é um tom verdadeiro, é o tom que está exalando ali, né, do seu coração. E a voz do coração é uma voz sem intermediários, é uma voz pura, né? Então a gente tem que entender com qual a voz eu estou falando, qual é a voz com a qual eu estou falando com Deus, né? E aí se você manifesta, por exemplo, se você cometeu um equívoco, um pecado, e você
disse com muita clareza sobre esse pecado, com muita sinceridade e com muita sobriedade sobre ele. E ao dizer isso, seja com a voz física, seja, né, numa oração mais silenciosa, no tom certo, né, aquilo fica mais claro para você também. E fica mais, né, obviamente que Deus não precisa que a gente se confesse para que ele saiba quais são os nossos pecados, mas a gente precisa disso. Né, então, a comunicação com ele fica mais aberta. Então, o conhecimento de si é justamente encontrar essa voz verdadeira, falar com clareza, falar com a nossa intimidade mais pura, né, e não ficar fazendo um teatrinho, né, não ficar tentando amenizar. Quando a gente comete um erro, a gente tenta já conversar com Deus envergonhado, e por essa vergonha a gente tenta disfarçar, né, a gente tenta usar palavras eufemistas, né, eufemísticas, assim, para se referir a algum erro que a gente cometeu que é grave, e aí, né, a gente tenta limpar a nossa imagem. Isso é o oposto do autoconhecimento. Né? Então, enquanto não houver essa linguagem sincera, a gente vai estar tentando lustrar, melhor dizendo, né, lustrar uma imagem falsa. E aí é que mora o erro, que a gente vai estar tentando defender o tempo inteiro uma imagem que não existe, que é puramente fantasiosa. Sim. E você acha, outro dia eu estava até ouvindo uma pessoa famosa aí, em um podcast, falando que estava pensando em desistir de tudo, porque se acha assim, um nada, né, e queria desistir de tudo. Talvez seja uma consequência realmente do se conhecer, né, às vezes a gente não tem muita, como você foi usando o termo maturidade, né, ou uma base, né, ali, a segurança de ser filho de Deus, né, para poder sustentar aquele conhecimento difícil de si, né, que às vezes vem, até pelo parâmetro que a gente faz, né, de perfeição, né, de ser alguém aceitável, né, então, você acha que essa dificuldade em se conhecer, em acolher quem se é, no autoconhecimento, vem desse medo de ser fraco, enfim, de ser imperfeito, né, como nós temos hoje? Sem dúvida, sem dúvida. O medo do fracasso, na verdade são vários tipos de medo, né? É o medo do fracasso, é o medo de amar, e esse é um medo mais profundo que a gente tem, é que o medo de amar na verdade, o medo de você descobrir, né, a sua verdadeira potência. É o medo da luz, né? Maior do que o medo da escuridão é o medo da luz, porque a gente sabe que essa luz vai chegar e vai, né, e romper com tudo, né, vai chegar e vai inundar o nosso ser, e a gente vai ter que sair daquele esconderijo que a gente criou para a gente mesmo, aquele esconderijo confortável, aquela escuridão confortável, né. Na verdade, as pessoas gostam muito do escuro, gostam muito de estar ali no escuro, escondidinha, né, e tal, né, contemplando os seus próprios pensamentos, seus próprios projetos, né. Então, é isso. A questão o medo da luz é maior do que o medo da escuridão. E você acredita, assim, já caminhando para o fim, você acredita que assim, eu vejo que, na minha experiência de oração, Deus é essa grande luz, né, que ilumina com muita docilidade, né, às vezes com muita clareza a nossa verdade, e nós balançamos ali, né, e precisamos nos firmar nele, ter segurança de que ele nos ama e ao mesmo tempo nos puxa, né, para ele, nos coloca de pé. Qual a importância que você poderia nos dar, assim, da oração, do relacionamento com Deus, para esse discernir, para esse fazer escolhas, tanto do cotidiano como as escolhas fundamentais? Qual a sua experiência com a oração nesse sentido? Davi, é muito bonito, assim, perceber que no momento de oração eu sou outra pessoa, sabe? No dia a dia, no decorrer, é uma montoeira, né, assim, de pensamento, uma série de problemas que a gente tenta conectar. Aí de vez em quando vem momentos de lucidez, que a gente para, que a gente medita, mas o momento de oração é um momento, como eu falei, sem intermediários, né, é o momento onde você está, claro, pode até ter intermediários no sentido, né, dos santos, no sentido dos anjos,
né, que são intermediários que vão te levar diretamente a Deus. Então, quando eu digo sem intermediários, eu digo sem a nossa interferência. Né? Então, é um momento ali de comunicação, né? É um momento ali de comunhão. E a gente está fora da gente mesmo naquele momento. E desnudado diante da verdade. Claro que quando a oração é sincera, né? Quando a oração é verdadeira. E isso é muito contrastante com os outros momentos do nosso dia a dia. Né? Então, geralmente, no momento de oração, eu percebo que eu lamento por não estar naquele estado durante o dia inteiro. Né? Eu pergunto a mim mesmo, assim, no momento de oração, o que acontece comigo para eu não escolher estar nesse estado que eu estou agora, durante o dia inteiro? E, claro, existem algumas técnicas, né, que alguns monges dão para que a gente realize isso, principalmente os monges trapistas, né, e alguns místicos cristãos nos dão algumas técnicas para a gente viver em um estado de oração. E seria muito bom que isso fosse fácil, mas não é tão simples, né? Ou talvez seja simples e a gente que vive tanto na complexidade que se esqueceu, né, dessa simplicidade, dessa espontaneidade. Mas é isso, a oração ela tem uma importância fundamental, porque é o momento do desnudamento dos nossos próprios pensamentos, né? Então ali a gente vai ouvir realmente o que a gente precisa, né? Acho que tanto Deus, como você foi falando algumas vezes, de pessoas sábias, né, pessoas mais experientes que nós, que sem querer puxar para si, vão realmente nos dizer a verdade. A gente teme isso, né? Tememos nos conhecer a partir do olhar do outro, né? Assim, tememos o que a pessoa pode dizer. E assim, hoje a gente escuta muito através das redes sociais, você pode dizer o que você quiser, né, sobre mim, né, não tem problema, mas quando é dito, se tem assim uma reação, uma reação assim um pouco diferente daquela que se dizia, né, né? Então a gente acho que faz parte da pessoa mesmo, a gente resiste à verdade, né, ao mesmo tempo que a gente deseja a verdade, como você dizia. Mas a gente resiste saber conhecer a nossa fraqueza, né? E eu acredito que isso pesa bastante realmente no discernir, né? Assim, nas escolhas que nós fazemos, né? A capacidade de escolher a partir do conhecimento de si também, né? Sabendo que, poxa, isso aqui não vai ser bom para mim, ou isso aqui vai ser bom para mim, né? Até teve um acampamento de jovens aqui outro dia, e falando para eles sobre a experiência com Deus, do Espírito Santo, dizer para eles que até ousava dizer, olhe para nós aqui, né? Olhe aqui para as pessoas que estão à frente, porque pelos frutos vocês vão conhecer a árvore, no sentido de que é uma experiência que vale a pena ter, uma experiência com Deus, porque não tem mais, assim, né? Quer dizer, não, fuma aqui um baseado que vai ser bom, vai ser prazeroso, mas isso vai afetar o seu cérebro de alguma forma, não sei o quê. Faz isso aqui que vai ser gostoso, vai ser bom, mas pode acontecer isso, né? Na experiência com Deus, o mais é muito bom também, né? Apesar da gente ter que fazer renúncias e tudo, mas é uma experiência que vale a pena se viver, né? Assim, né? Então, eu acredito que é muito nesse sentido de ver aquilo que vale a pena se viver também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Vitor, te agradeço, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, e talvez vamos ter outras oportunidades para conversar outros temas. E muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado também pelo trabalho que você faz na internet, né, por dispor o teu conhecimento, dispor o teu tempo para nos ajudar a avançar, a crescer mais, tá bom? Maravilha, Davi. Brigadão, fica com Deus e conta comigo, né? Vamos fazer mais conversas aí, gostei bastante. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou aqui com a gente esse podcast. Compartilhe, salve, envie para outras pessoas e vamos juntos aí alcançar mais corações com esse conteúdo maravilhoso.